Antes de escutar esse áudio, se inscreva no canal, dê um like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Elogio aos 4 temperamentos. Dr. Ítalo Marcilli, capítulo 8. Algumas questões sobre os temperamentos. Neste último capítulo, vamos analisar algumas questões específicas sobre os temperamentos. É preciso levar em conta todo o caminho percorrido nos capítulos anteriores para compreendê-las bem, já que tais questões não passam de especulações e desenvolvimentos práticos fundados na base teórica exposta até aqui. Sabemos que os 4 temperamentos são combinações de 4 características naturais universais, a saber, quente, frio, seco e úmido. O colérico é resultado da articulação entre quente e o seco, o sanguíneo entre o quente e o úmido, o fleumático entre o frio e o úmido e o melancólico entre o frio e o seco. Ora, se a preponderância de 2 dessas características no ser humano define o seu temperamento, será possível que haja diferentes combinações entre a quantidade delas em pessoas diferentes? Isto é, há coléricos, por exemplo, com mais secura ou mais calor do que os outros? A resposta é sim. E é possível, inclusive, que haja oscilação entre os 2 componentes ao longo da vida. Sigamos com o exemplo do colérico, válido também para os outros temperamentos. O calor e a secura vão ganhando proporções ao longo da vida, mas não sabemos exatamente do que depende tal mudança. Existem elementos de educação e principalmente de convívio que podem interferir. Aposto sobretudo na influência do convívio. Se um colérico convive muito com melancólicos, ganha características de secura. Se convive muito com sanguíneos, ganha características úmidas. No entanto, por ser o calor a característica do colérico, ele sempre será quente. Pode ser mais seco do que quente, não a ponto de ser semelhante ao melancólico, mas de modo a mais marcar do que expandir. Num segundo momento, a quentura pode prevalecer sobre a secura, tornando-se então mais claras as características de expansão. É possível, inclusive, haver um aporte úmido num colérico. Pode parecer difícil pensar a possibilidade de o fogo ter um aporte úmido, mas o que é uma brasa senão um ponto de fogo com alguma pequena umidade? A brasa está evaporando o ar, ou seja, há uma característica que é um aporte do ar no fogo. A brasa tem um elemento de aquecimento quase envolvente. A faísca é muito seca, praticamente não tem calor e não queima, mas marca e tem forma, produzindo pequeninos raios semelhantes ao relâmpago que corta o céu. A faísca não aquece, só marca. É mais seca do que quente, diferente da chama, absolutamente quente, mas também seca, esquenta e espalha o fogo. A brasa é claramente quente, mas dotada de um discreto acolhimento quase envolvente. Tem um quê de brandura comparada com a faísca e a chama. A propósito, quando se pensa na brasa, vem logo a ideia de acolhimento. A brasa convida, a chama assusta. Ninguém fica muito perto de uma grande fogueira que incendeia tudo com suas labaredas, mas uma brasa pode aquecer nossas mãos num dia frio. Não há nada melhor no frio do que um lugar caloroso, pois na brasa o calor também envolve. Portanto, é possível ao colérico tornar-se uma pessoa maximamente acolhedora. Basta que dome as labaredas, as chamas interiores e, sobretudo, se coloque ele mesmo naquele lugar de acolhimento, considerando-se uma brasa que precisa dar um sentido de acolhimento com sua presença. Os sanguíneos e fleumáticos são naturalmente orientados pelo apetite concupiscível.
Seria de pensar que a tendência natural pelo concupiscível poderia dificultar, sem chegar a impedir, a conquista dos bens árduos. Entendemos da seguinte maneira: fleumáticos e sanguíneos são facilmente excitáveis. O fleumático também está de algum modo atado a este chão, preso a esta terra. As coisas que o motivam, o excitam, são deste mundo. Há um símbolo equivocado, mas amplamente divulgado, do fleumático como um preguiçoso, fora do peso, passivo, derrotado pelo desleixo. Do sanguíneo como um falastrão superficial, glutão e luxurioso. A passividade às coisas do mundo, como o jogo, o entretenimento, a comida, etc., é fácil, porque tais coisas são fáceis de conquistar. Se o fleumático não for movido por uma proposta intelectual e exterior, tenderá à estagnação. Se o sanguíneo não encontrar na sua expansão um modo de dar sentido superior às coisas imediatas, tenderá à superficialidade. O apego às coisas imediatas não necessariamente é um fator dificultante, do mesmo modo que os objetos do apetite irascível podem ser realmente bons, ou prisões em que um obcecado vai acabar trancafiado. O apetite concupiscível pode gerar bons frutos quando é aplicado ao discernimento das coisas boas deste mundo, embora possa ser também uma via para se apegar às coisas passageiras, como o dinheiro e a luxúria. Ter uma preponderância de um ou outro apetite não resulta em uma dificuldade especial no amadurecimento. O concupiscível ou o irascível não funcionam melhor nesse ou naquele temperamento. Serão mais ou menos estimuláveis a depender do temperamento. O que verdadeiramente protege o homem das tendências más é o amadurecimento da personalidade. Toda a aposta merece ser feita nessa busca. A ferramenta da ciência dos temperamentos possui muitos limites e fala apenas de um aspecto fixo da natureza humana. É uma ferramenta pequena, mas não sem interesse, lugar ou utilidade. É preciso conhecer os temperamentos para facilitar o trabalho da construção da personalidade. Evidentemente, é possível amadurecer sem conhecer nada dos temperamentos. Não obstante, em nosso tempo e sociedade, em nossa civilização, onde há muita confusão mental, possuir esta ciência favorece um melhor domínio da situação. Isso se reflete muito claramente nas práticas espirituais, nas quais a dedicação mais adequada a um certo temperamento produz uma notável estabilidade e harmonia. A conquista da plenitude da vida, no entanto, sempre está no amadurecimento da personalidade e não no temperamento em si. O temperamento é o elemento mineral, o terreno no qual cada homem pisa. Ao conhecer esse terreno, o que há de mais constante, muitos padecimentos aparentemente insuportáveis podem ser facilmente solucionados, abrindo espaço para o trabalho mais árduo da construção de uma personalidade humana. O temperamento diz respeito a algo permanente em cada homem criado, e tudo que está no ser é bom, é onde o homem está e deve se mover. Por isso, não há algo essencialmente ruim em nenhum dos temperamentos. Fazer o elogio e mostrar os defeitos dos temperamentos geralmente não passa de uma necessidade pedagógica, um tanto imprópria, é verdade. É fácil notar que aquilo que num contexto pode ser ruim, num certo temperamento, em outra circunstância pode ser uma qualidade decisiva. O fogo é ruim ou bom? A água é ruim ou boa? Perguntas que carecem de sentido. O mesmo se aplica a todos os temperamentos. Bem entendido o lugar pedagógico das características boas ou ruins dos temperamentos, podemos compreender mais a fundo o seu sentido, como presença de um verbo, ou seja, a manifestação na escala humana
de uma miríade de significados simbolizados por um elemento básico. Concretamente, o elemento circunstancial tem peso enorme e, mudando-se as circunstâncias, todas as qualidades podem se inverter. Aquilo que parecia ruim agora é bom. Por exemplo, uma qualidade do colérico costuma ser a liderança, e um defeito costuma ser a falta de obediência. Imaginemos o primeiro contato de um colérico com a família de sua namorada. Para quem acabou de chegar num ambiente totalmente novo, não raro hostil, ser líder pode significar ser inconveniente, expansivo, arrogante. Por outro lado, a liderança numa empresa cujo gerente é colérico será importantíssima. Ainda pode-se dizer que a desobediência numa situação onde um Estado autoritário impõe leis injustas pode ser um pré-requisito de sanidade mental. Daqui, depreende-se que o temperamento não é uma escusa para maus hábitos. Alguém pode pretender justificar sua preguiça alegando ser fleumático. Mas, como dissemos, a água é um elemento selvagem, o que depõe contra quem quer justificar a própria inação. Nesse caso, a causa é sempre outra: falta de cultura, educação, mau caráter ou mau hábitos. Um país de indivíduos que sofrem de carência afetiva, no qual tudo é autorreferente, pode converter o conhecimento dos temperamentos em uma ferramenta de vitimização. Ou pior ainda, tudo será usado para justificar maus hábitos e desqualificar virtudes alheias, numa espécie de atualização da fábula da raposa e das uvas. Se alguém conquista algo, se é mais competente, se for mais amoroso ou paciente, foi por causa deste ou daquele temperamento. Mesmo a religião pode ser um instrumento para justificar maus hábitos e acusar os outros. A ciência dos temperamentos não é o problema, pois não inclui nada de equivocado ou ruim, mas é possível, faz um uso impróprio de qualquer coisa boa. O temperamento nunca pode ser utilizado como um rótulo, pois a vida está se desenvolvendo e se manifestando dinamicamente, mesmo que o temperamento não, porque diz respeito a uma dimensão imutável. É a personalidade que se desenvolve e a sua história é o que se chama vida. A substância da vida humana é narrativa. Pode parecer a alguns que certos temperamentos são mais facilmente identificáveis, como pode ser o caso dos coléricos e melancólicos. Por outro lado, surge a dúvida do quanto o próprio temperamento do observador influi em sua percepção dos outros, criando perspectivas parciais e incertas. A depender de quem dê o diagnóstico, é mais fácil visualizar esse ou aquele temperamento. Alguns dirão que é facílimo ver a diferença entre o fleumático e o melancólico, enquanto outros não vão precisar de mais do que um relance de olhos para identificar um sanguíneo. A intuição é individual. Trata-se, sobretudo, de um conhecimento associado à prática e ao exercício. Sem uma educação do olhar, essa identificação nunca será fácil. Na psiquiatria, existe uma descrição chamada Praxis-Fehlen de Jung. Este autor ensina que não precisamos mais do que um instante para diagnosticar um esquizofrênico. Basta que um entre no consultório para ser identificado. Não há descrição de um fenômeno similar quanto aos temperamentos, mas essa experiência existe. Alguns práticos são capazes de olhar o fleumático e identificá-lo no ato. As dificuldades na distinção entre as qualidades de calor, frio, secura e umidade nas pessoas podem ser sanadas por um contato recorrente com essas realidades na vida. A contemplação da presença das coisas revela os seus temperamentos, que não são uma dimensão restrita apenas aos seres humanos. Também é preciso assimilar bem as características interiores associadas a cada temperamento. Por exemplo, o sanguíneo não é violento como o fleumático.
há uma tendência mais violenta no fleumático, pois a água é matéria em estado selvagem. A ideia do fleumático estático e silencioso é uma caricatura. A sua violência, porém, não é agressividade, mas a mesma inquietação que a água pode conter. O sanguíneo é leve, o fleumático não, pois a água não é leve. Nem a água na forma de vapor é leve. Para percebê-lo, basta a experiência asfixiante do vapor de uma sauna. Apesar de ser vapor, não é vento. É uma atmosfera que de algum modo nos afoga. Tudo isso mostra a importância do exercício de observação da realidade. Não se sabe ao certo se possuir um temperamento influi decisivamente na maneira de captar os outros. Talvez o convívio prolongado possa ser uma explicação melhor para esse viés, já que o contato íntimo instrui melhor a respeito desse ou daquele temperamento. Alguém que tem filhos sanguíneos, muito amados naturalmente, terá maior afinidade com esse temperamento. Alguém profundamente influenciado por um professor colérico, que conduziu de maneira magistral uma exposição que alterou o curso de sua vida, pode adquirir, a partir dessa lembrança vivida, uma maior facilidade para identificar coléricos. Quando há pouca convivência com um certo temperamento, a sua identificação se dá quase que por especulação, ao invés de percepção direta. No entanto, o peso da convivência numa maior facilidade de percepção dos temperamentos não é uma opinião adotada por todos os entendidos no assunto. Fica, porém, uma certeza: a ciência dos temperamentos exige uma abertura do olho, um aperfeiçoamento da capacidade de observação. A dificuldade na percepção de um tipo pode ser usado favoravelmente. É uma oportunidade de olhar pessoas com aquelas características e amá-las. Procuramos buscar a beleza poética dos temperamentos. Não faz sentido expor ferramentas diagnósticas para identificá-los, pois a ciência simbólica não funciona desse modo. Contemplar a realidade das coisas é um convite para o amor, não se trata de dissecação. A deficiência em identificar essas realidades está ligado à dificuldade em captar o sentido poético do ser. Um analista incapaz de reconhecer aquilo que é, precisa purificar seu olho. Essas realidades são dóceis apenas àqueles que estão infiltrados do espírito dos versos de Adélia Prado citados na introdução deste livro. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Não é Deus que tira a poesia, e nem é o homem está sem poesia nesta vida. Tudo depende de um exercício de nosso olhar poético, um exercício do amor, da inteligência, do esforço, do coração. É preciso olhar para as coisas e expandir, olhar para a natureza, para as obras de arte, para a música, para a beleza. De fato, expande, são assuntos propriamente humanos. Uma pessoa muito aferrada à utilidade do mundo e da vida vai perder algo dessa poesia. Mesmo numa rotina pesada de trabalho, cuidado com crianças, com marido, estudo, etc., é absolutamente necessário desenvolver uma percepção poética da vida. Sem ela, a rotina e a regra matarão a vida, reduzida a uma permanente quarta-feira de cinzas ao ranger de uma máquina. Há circunstâncias que podem produzir uma perda temporária dessa visão poética, mas um prolongamento indefinido desse estado deve ser visto com muita preocupação. Se uma vida se reduz à pura disciplina do trabalho incessante, sem prazo para acabar, o caminho destrutivo é inevitável, pois haverá uma perda muito dramática e consistente da poesia. Uma vida assim será um longo exercício de resistência, seguido de pausas para simplesmente dormir. A verdadeira morte do homem é entrar nesse tipo de vida sem outro projeto ou aspiração, completamente invadido pela materialidade. O espírito não encontra lugar de remanso, poesia ou expansão.
Por um período determinado e curto, por um ano, talvez, é possível vencer etapas de dedicação total a um projeto. É um teste de resistência, mas tem um prazo de validade. Na maior parte dos casos, porém, o problema não é uma rotina extrema e estressante. Tudo não passa de desatenção. Um dia passa, 2, 8, 9 dias, e em todos eles somos um autômato que nem sequer cruzou olhares com o filho, com a mulher amada. O céu que impera no firmamento já é uma memória pálida, um conceito abstrato, porque não o olhamos há semanas, não notamos sua existência. A orquídea morreu seca, o gato da casa é apenas uma sombra. A vida é um conjunto de ruídos, não existe música, tudo é triste. Existe no homem uma necessidade de conviver com aquilo que não serve para nada. Aquele atarefado que não se dá ao luxo de se alimentar da poesia, da existência, está manifestando um movimento muito antigo da alma humana, a soberba. Acredita-se capaz de carregar tudo sozinho, crê-se bom o suficiente para carregar nos ombros o peso do mundo. Pensa ser um Cristo. Omnia traha admi ipsum. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Só o Cristo, o Deus, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade pode fazer tal promessa, que não está ao alcance dos homens. É sempre um ato de soberba a ideia de que é possível jamais parar. Quem acredita ainda que por um único segundo ser capaz de tanto, precisa meditar na própria morte. Ó soberbo, saiba que 6 meses após a sua morte, aquela mulher terá outros amores. Sua lembrança baça já começará a se apagar da memória de seus filhos. Toda a terra seguirá o giro indefectível. Em breve, ninguém guardará mais a mínima lembrança sua. A ilusão da soberba nos faz crer que somos o centro do mundo, quando vamos, em verdade, ser devorados por vermes, e o mundo, após um breve e insignificante luto, seguirá sua festa. De uma montanha de mortos, quantos serão lembrados? 3 ou 4, um santo, um escritor, um músico. Quando alguém tenta lembrar o nome de seus antepassados, dificilmente passa dos bisavós. Esta é a medida de nossa importância no mundo. Talvez 3 gerações ainda guardem uma vaga lembrança. Daí em diante, nossa existência estará apagada para sempre. Quem acredita que não pode parar por um único segundo, não passa, portanto, de um soberbo. Um exercício de meditação poderia sanar esse grande engano. O supérfluo deve tornar-se evidente, pois isto é necessário para que o homem seja humano. Ele não é um porco, um boi, um animal sempre agindo por instinto cego e cíclico. Expande-se e procura a beleza, uma beleza sutil, insuspeita, que se esconde nos recantos, nos relacionamentos, na esquina de uma rua onde uma felicidade o espera, numa bela roupa que o deixa satisfeito, numa flor modesta. É comum, aliás, decorar as casas com flores. Qual a necessidade de enfeitar um ambiente com vegetais fadados a uma rápida decomposição? Nada mais supérfluo, diria o homem prático, mas a vida sem beleza, sem um suspiro de gratidão pela harmonia gratuita do mundo, é a vida de um porco, a vida, em suma, de um bicho. Somente as máquinas e as bestas são 100% funcionais. O ser humano pode escolher viver desse modo, mas escolherá uma vida triste. O apelo da poesia do mundo é um chamado universal, ou seja, vale para todos os temperamentos, embora fala mais alto ao sanguíneo, para quem um só dia sem o supérfluo necessário basta para dar-lhe o gosto do vazio. Isso nos pode remeter a uma das experiências mais dramáticas a que um ser humano já foi submetido, o campo de concentração, um lugar sem esperança, no qual o convívio com a barbárie é só um interlúdio tenso entre o dia da sobrevivência
e o dia da morte. O campo de concentração difere de uma prisão, onde se pode recorrer a um advogado, receber a visita íntima de um cônjuge ou mesmo dos filhos numa data comemorativa. Na prisão, ainda há notícia do mundo exterior. No campo de concentração, não há mais nada. Ninguém sabe como vai a guerra, o regime, se a liberdade ainda é possível, se os entes queridos seguem vivos, se são torturados, se sofrem ou se já vivem uma nova vida. O prisioneiro é lançado naquelas celas subterrâneas onde jaz 20, 30 ou até 40 dias sem comer e beber. Eventualmente alguém morre e o convívio com os cadáveres apodrecidos dão uma nova nota de horror a essa ciranda infernal. De semana em semana, um coveiro inventariante passa em revista aqueles espectros de seres humanos. Eis o campo de concentração. É possível imaginar claramente o desespero de um sanguíneo numa situação como essa, que vai abreviar esse inferno com um tiro na cabeça logo no segundo dia. No entanto, também é possível imaginar o mesmo sanguíneo se alegrando, retirando força do convívio por um sorriso que recebe, por um gesto de amizade em meio aos trabalhos forçados, vendo com alegria a miudeza de uma flor que luta para nascer numa rachadura da cela infecta. O melancólico pode desenvolver uma grande complacência interior em guardar tragédias a ponto de sobreviver. Guardou tudo dentro de si e não explodiu, não deu um tiro na própria cabeça, porque tentava entender o que se passava, articulando tudo interiormente, ou também poderia ceder tudo no primeiro minuto. Ao comparar todas as possibilidades, concluiu que a morte é inevitável, então se mata antes de sofrer tudo o que concebeu. Inúmeras saídas opostas poderiam ser descritas para outros temperamentos. O verdadeiro problema não é ser sanguíneo, melancólico, colérico ou fleumático numa situação como essa. Não é mais fácil ou mais difícil para ninguém saber como agir num campo de concentração. A única coisa que importa é agir bem e manter a vida com sentido. Trabalhar 14 horas por dia sem descanso, na expectativa de 6 horas de folga a cada 21 dias por mês, para quem é mais fácil? Impossível saber. Diz que o sinal inconfundível de quem estava para morrer nos campos de concentração eram os cigarros. Se alguém tinha um maço suficiente para durar uma semana e começasse a fumá-lo inteiro em 2 horas, é porque logo cometeria suicídio. Havia acabado a esperança. Não é possível saber o temperamento de quem cometia tal ato, mas sempre haverá múltiplas saídas, partindo dos vários tipos humanos. Não é possível dizer qual o melhor temperamento para lidar com esse drama, porque os temperamentos não possuem qualidades morais, quem as possui são as pessoas. Fim. O autor termina o livro com um apêndice com algumas pinturas.